Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série PPM Talk. Nessa série PPM Talk eu trago aqui alguns vídeos, eu compartilho alguns insights que eu tenho baseado em alguma conversa ou alguma necessidade que eu tive, né, junto com os clientes com os quais eu trabalho. Então, normalmente quando surge alguma necessidade, quando surge um problema de negócio e a gente precisa discutir alguma coisa, eu pego esse gancho, pego esse insight, trago aqui para compartilhar, porque talvez tenham mais pessoas que tenham a mesma necessidade. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre gerentes de recurso. Então, o que são gerentes de recurso e qual que é o papel deles dentro do Project Online. Quando as organizações estão pensando em desenvolver, em implantar o Project Online para associar a ferramenta à sua cultura de gerenciamento de projetos, normalmente eles se preocupam com os papéis principais, né? Então você tem lá os gerentes de projeto, é um dos papéis principais, porque esse papel é responsável pela gestão dos cronogramas. Você tem os executivos que vão tomar decisões, vão ter visibilidade de todo o portfólio, e você tem também os membros de equipe, né, que são responsáveis pela execução das tarefas. Mas então, por que o gerente de projeto é importante? Ou o gerente de projeto não, né? Por que o gerente de recurso é importante e qual que é o papel desses caras? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem são os gerentes de recurso dentro da nossa organização. E depois que a gente entende quem são os gerentes de recurso, nós vamos entender a importância do papel deles. Os gerentes de recurso, normalmente, são gerentes funcionais. Então, eles não necessariamente executam cronogramas, eles não vão necessariamente, ou na maioria das vezes, executar cronogramas, gerenciar cronogramas. Mas as pessoas que trabalham com eles, as pessoas pelos quais eles são responsáveis, são recursos que trabalham em projetos dos gerentes de projeto. Então, quando um gerente de projeto precisa de uma determinada pessoa para executar uma ação, para executar uma atividade, é muito comum que ele tenha que requerer essa pessoa junto ao gerente de recurso. Então é por isso que o gerente de recurso é muito importante. Eu estava em uma discussão com um cliente hoje e a situação, o cenário que ele tem aqui é bem interessante. É uma empresa muito grande do setor de energia e eu tenho vários gerentes de projeto executando diferentes projetos ao longo de todo o Brasil. Só que quando um gerente de projeto vai executar um cronograma e vai montar o seu cronograma e vai montar a sua lista de recursos, ele sabe quais são as funções que ele precisa. Então ele vai precisar de um engenheiro, ele precisa de um analista, ele precisa de um eletricista, ele precisa de um planejador. Mas ele não sabe, ele pode não saber, e no caso aqui desse cenário que eu estava trabalhando essa semana, ele não sabe quem são as pessoas que vão estar disponíveis. Porque, às vezes, o gerente de projeto está em São Paulo, mas o recurso está lá no Piauí, ele está lá em Santa Catarina, ele está em Minas Gerais. Então, ele não necessariamente conhece todas as pessoas da empresa, mas ele sabe que ele precisa de uma função. E aí que vai entrar o gerente de recurso, porque o gerente de projeto ele pode determinar a necessidade que ele tem por uma determinada função, e o gerente de recurso pode atuar em prover para o gerente de projeto a melhor pessoa que se adeque ou que tenha os melhores skills, que tenha todas as habilidades e competências para executar aquelas ações, baseado no time que ele tem. Então, eu, como gerente de projeto, posso solicitar alguém, no caso, uma função específica, um analista, um planejador, um eletricista, um engenheiro, e aí o gerente de recurso que detém a pessoa com aquela habilidade, com aquele conhecimento, com aquele skill, vai me fornecer essa pessoa baseado na disponibilidade, baseado no conhecimento, baseado em características que são muito necessárias ou que são muito pertinentes ou que pertencem ao gerente de recurso, porque ele conhece a equipe dele. Eu, como gerente de projeto, talvez nem saiba quem é aquela pessoa, porque essa pessoa está trabalhando num outro lugar onde eu não estou locado, então eu não a conheço, não sei as habilidades, não teria condições de determinar que aquela pessoa específica vai trabalhar no meu projeto. Isso garante que a gente possa ter um acordo entre quem precisa do recurso, no caso, o gerente de projeto, e quem detém o recurso, nesse caso, o gerente de recursos. E aí eu, como gerente de projetos, faço uma solicitação, o gerente de recursos me fornece aquela pessoa, e aí nós temos esse casamento aí, eu tenho a condição de utilizar uma determinada pessoa para fazer a atividade do meu projeto. Então esse é um caso que eu acabei de passar aqui, acabamos de ter uma discussão muito legal em uma empresa que eu vim aqui para a gente poder fazer um treinamento, que é justamente o número de recursos é tão grande que eu tenho os gerentes funcionais atuando como gerentes de recurso
usando aí as terminologias e nomenclaturas do Project Online, para fornecer os recursos para os gerentes de projeto. Mas não é só isso, né? Eles não vão só fornecer esses recursos, eles também vão controlar a maneira como esses recursos estão atribuídos às tarefas, eles vão garantir que não há superalocação de recursos, eles vão garantir que não há subalocação de recursos. Então, enquanto eu tenho um recurso com muitas atividades, outro tem poucas atividades, e eles possuem, por exemplo, o mesmo skill, a mesma habilidade. Então, uma outra situação ou um outro papel que o gerente de recurso deve cumprir é olhar o seu time e analisar como as demandas por atividades daquele time estão distribuídas, de uma maneira que eu possa equilibrar, ou que eu possa balancear as horas que estão atribuídas, as atividades que estão atribuídas a cada um dos membros da equipe. Por fim, os gerentes de recurso também vão trabalhar, eles vão ter a função dentro do Project Online de determinar a indisponibilidade dos recursos. Então imagina o seguinte, eu tenho lá uma equipe que tem 100 pessoas. Quando essas pessoas vão sair de férias? Quando elas vão estar em banco de horas? Quando elas vão ter licenças médicas ou alguma coisa nesse sentido? Quem é que controla isso? Quando eu vou trabalhar com o meu projeto do ponto de vista de gerência, quando eu sou um gerente de projeto, eu não tenho visibilidade ou eu não posso determinar que um recurso de uma determinada área, de uma outra área que não a minha, vai estar de férias no mês que vem, por exemplo. Então essa é um tipo de informação que tem que estar lá no Project Online, cadastrada, e na medida que os recursos forem sair de férias ou forem ter banco de horas, alguém precisa cadastrar essa informação para que a disponibilidade desse cara já caia e já reflita aquela indisponibilidade dele naquele período, ou seja, ele não tem capacity dentro daquele período que ele vai estar de férias ou de banco de horas ou qualquer outra coisa. As pessoas que são responsáveis por dar manutenção e por manter essas informações atualizadas no Project Online também são os gerentes de recurso. Então, cada gerente de recurso pode cuidar da sua equipe nesse sentido, no sentido de determinar quando que eles não têm capacidade, em virtude de uma situação atípica, como, por exemplo, férias ou banco de horas, ou um treinamento que eventualmente o cara vai estar fora do escritório, não vai poder trabalhar no escritório porque está participando de um treinamento. E aí, dessa maneira, a gente pode ter um casamento mais azeitado, mais funcional, de maneira que o gerente de projeto requeira os recursos, saiba quando eles estarão disponíveis e tenha as melhores pessoas para trabalhar, com os skills adequados, com as capacidades adequadas, baseado na informação que foi feita pelos gerentes de recursos, que é o cara, ou que são as pessoas que conhecem de fato os recursos, conhecem as suas habilidades, sabem onde eles podem trabalhar. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu sempre trago aqui alguma coisa sobre Project Online, sobre Project, sobre Power BI, coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia para o gerenciamento dos nossos projetos. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque aí a gente vai criando uma comunidade aqui, a gente vai trocando ideias e a gente faz com que o nosso poder de gestão, as nossas habilidades sejam melhoradas e a gente possa gerenciar os nossos projetos com o apoio da plataforma PPM de maneira mais adequada. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.